E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num desafio que é super comum no esporte de base. Como é que a gente pega o talento de um jovem atleta e transforma numa oportunidade de verdade? Muita gente acha que a solução está num aparelho novo, num gadget, mas a virada de jogo de verdade pode estar na estratégia por trás da tecnologia. Bom, vamos entender isso melhor. A pergunta que todo treinador, todo pai e mãe e todo dono de academia se faz é essa aí: como se constrói um futuro campeão? É uma jornada longa, né? E envolve muito, mas muito mais do que só o que acontece em campo. E hoje, documentar essa jornada virou uma peça-chave. A real aqui no esporte de hoje, só o talento não abre mais todas as portas. Os clubes, os olheiros, eles querem ver provas, um histórico consistente. Um jovem atleta precisa de um portfólio profissional que mostre a evolução dele. E é aí que o nosso dilema começa. E para resolver esse dilema, o que aparece? A tecnologia, claro. É aí que entra a Xbot Go, uma câmera com inteligência artificial que parece, assim, a resposta perfeita. Ela foi criada para automatizar a filmagem dos jogos, facilitando a vida de todo mundo. Mas será que é tão simples assim? Olhando no papel, as promessas são incríveis. Rastreamento com IA para futebol, gravação em 4K, transmissão ao vivo para quem não pode ir no jogo. Parece a ferramenta definitiva para montar aquele portfólio dos sonhos, não é mesmo? Vamos ver como isso se sai na vida real. Ok, agora é a hora do choque de realidade. Bora separar o que é marketing do que essa tecnologia entrega de verdade quando a bola está rolando no futebol. E a análise prática mostra que a coisa é um pouquinho mais complexa. Bom, o que é bem interessante aqui é a honestidade dessa análise. Para filmar sem precisar de alguém operando, a câmera é ótima. Ela pega uma visão ampla do jogo, mostra o posicionamento, o movimento do atleta sem a bola. Isso é ouro para os olheiros. Só que tem limitações. A qualidade da imagem, por exemplo, vai depender do celular que está sendo usado. E as funções mais legais de inteligência artificial, tipo criar melhores momentos ou seguir um jogador específico, ainda são focadas no basquete. E aqui está o ponto de virada. Essa frase muda tudo. O equipamento é só uma ferramenta. O valor de verdade não está no aparelho em si, mas em como ele faz parte de um sistema, de um plano maior. A câmera não é a solução, ela é uma peça da solução. Então, a grande sacada é: como uma academia pode pegar essa tecnologia, com seus pontos fortes e fracos, e transformar isso num serviço premium? É aqui que a estratégia entra em campo e transforma um simples aparelho num programa completo de altíssimo valor. A ideia principal é o tal do Programa de Valorização do Atleta. Percebe? Não é sobre filmar jogos. É sobre uma coisa muito maior: documentar, valorizar e construir a jornada esportiva de cada aluno. É criar um ativo para o futuro dele desde o primeiro dia. E o mais genial dessa estratégia é que ela cria um ciclo em que todo mundo sai ganhando. Vamos ver como essa proposta de valor funciona para os alunos, para os pais e, claro, para a própria academia. Esse slide aqui resume perfeitamente o que a gente chama de vitória tripla. Para os alunos, é ter um portfólio de verdade e uma motivação extra. Para os pais, a percepção muda de gasto para investimento no futuro do filho. E para a academia, isso vira receita nova e fortalece o nome dela no mercado. Vamos focar um pouco no atleta. Desde cedo, ele começa a montar um acervo real da evolução dele. Quando aparecer uma oportunidade, não vai ter correria, o material já vai estar pronto. Isso cria um senso de seriedade, de profissionalismo, que pode até mudar a dedicação nos treinos. E para os pais, a virada de chave na cabeça é poderosa. A mensalidade deixa de ser vista como pagamento para uma aula de futebol e se transforma num investimento claro, palpável, no histórico e nas futuras chances do filho. Isso muda completamente a percepção do serviço. Agora, para a academia, os benefícios para o negócio são gigantescos. Isso cria um diferencial que pouquíssimos concorrentes têm. Gera uma receita nova todo mês, ajuda a segurar os alunos por mais tempo e, de quebra, ainda produz uma montanha de conteúdo autêntico para usar no marketing. Ok, a ideia é ótima, mas e a grana? Isso é viável? Vamos agora para o manual financeiro e dar uma olhada em como esses números funcionam numa simulação para uma academia de porte médio, com 100 alunos. Vamos olhar os números de perto. Essa tabela, que veio da análise original, mostra um antes e depois muito claro para uma academia de 100 alunos. Com uma pequena mensalidade a mais, o faturamento anual pode crescer R$ 36 mil. A simulação não deixa dúvida. Implementar esse programa é um caminho bem realista e sustentável para aumentar a receita.
O impacto logo de cara é de R$ 3.000 a mais por mês no faturamento. É um valor que pode ser reinvestido em equipamento, em alguém para cuidar dos vídeos ou simplesmente para aumentar a margem de lucro do negócio. E se a gente pensar em um ano, esse valor se acumula para R$ 36.000. É uma fonte de receita nova e recorrente que deixa a saúde financeira da academia muito mais forte e permite planejar o crescimento a longo prazo. E qual o custo disso tudo para a família? Apenas R$ 30 por mês. Quando se posiciona esse valor não como um custo, mas como um investimento na documentação e no futuro do atleta, ele se torna um valor super acessível e totalmente justificado. E essa aqui é talvez a dica de estratégia mais importante de toda a análise. O jeito de comunicar o serviço muda tudo. Não é uma taxa de filmagem que soa como um custo a mais. É um programa de valorização do atleta que soa como um investimento que não dá para abrir mão. A linguagem é a chave do sucesso. No fim das contas, a mensagem que fica é muito poderosa e até emocional. O sonho de virar atleta profissional precisa de mais do que só talento. Precisa de preparo, de um histórico comprovado e de visibilidade. E com a estratégia certa, uma academia pode oferecer as ferramentas para começar a construir tudo isso. Não amanhã, mas agora. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa nova visão para escolinhas de esporte. É um projeto chamado Futuro é Agora e ele propõe, uma mudança bem radical na forma como a gente prepara jovens atletas para o sucesso. Vamos entender isso juntos? Vamos começar com um cenário. Imagina só o seguinte: a oportunidade de uma vida inteira aparece do nada. Uma peneira, um olheiro importante, a chance de ouro num grande clube. A grande pergunta é: o atleta está realmente preparado para mostrar todo o seu potencial naquele exato momento? E é aí que mora o grande problema. Sem um portfólio esportivo, sabe? Sem um registro de toda a sua evolução, o potencial desse atleta pode simplesmente passar batido. Muito talento acaba se perdendo porque na hora H não tem como provar a sua trajetória. E é para resolver isso que entra em cena uma nova filosofia. Uma mudança fundamental que tira o foco da simples reação para colocar na preparação contínua. É uma virada de chave. A ideia central é de uma simplicidade genial. O atleta não deve esperar a oportunidade aparecer para começar a montar o seu material. Não, ele deve começar agora. A preparação para o futuro começa hoje. Então, o que é exatamente esse Futuro é Agora? Pensa nele como um programa completo. Ele serve para o registro contínuo, para a valorização e para a projeção de atletas que estão em desenvolvimento. A ideia é construir o histórico esportivo deles desde o primeiro dia na escolinha. Certo? Mas como isso funciona na prática? O primeiro grande ganho, e talvez o mais visível, é para as famílias. De repente, aquele investimento na jornada do atleta se torna algo muito mais concreto e, claro, muito mais valioso. Para o aluno, então, os benefícios são diretos e super claros. Ele começa a criar um histórico esportivo desde cedo, registrando toda a sua evolução técnica e tática. Isso não só aumenta a motivação pessoal, o comprometimento, como também constrói um portfólio profissional que já fica pronto para ser usado em vídeos de melhores momentos ou para ser apresentado a clubes. E para os pais? Para os pais a sensação é de um investimento muito mais completo. Eles passam a ter uma prova concreta da evolução do filho, um registro organizado de toda a jornada esportiva e, claro, um orgulho e um engajamento muito maiores. Na prática, eles estão ajudando a construir de forma proativa as oportunidades do futuro. Ok, já vimos o lado das famílias. Agora, vamos virar a chave e olhar para a própria escolinha. Porque esse projeto não é só um benefício para os alunos e pais, ele é uma poderosa vantagem estratégica para o negócio. O que a gente vê aqui é basicamente um caminho para a liderança de mercado. A escolinha consegue se diferenciar de todos os concorrentes, aumenta a sua receita recorrente, melhora a retenção de alunos e, como consequência, constrói uma autoridade de marca muito mais forte. Tudo bem, a visão é inspiradora, a gente entendeu. Mas como é que isso vira realidade? Vamos agora para o plano estratégico, o como fazer que torna tudo isso prático e totalmente implementável. Esse ponto aqui, ele é absolutamente crucial. O posicionamento é tudo. Não se trata de vender uma simples taxa de filmagem. Isso é pequeno. O conceito a ser vendido é um programa de valorização do atleta. Essa mudança de percepção é o que gera valor de verdade e justifica o investimento.
Vamos para os números que não mentem. Num cenário com 100 alunos, a mensalidade que era de R$ 100, por exemplo, passa para 130. Isso já gera um faturamento extra de R$ 3.000 por mês, o que no final do ano totaliza R$ 36.000 a mais. É um impacto financeiro bem significativo. Isso mesmo, R$ 36.000 a mais por ano. Pensa bem, é um valor que não só paga toda a operação do projeto, como também permite reinvestir na profissionalização da própria escolinha. Claro, é natural que uma objeção apareça, principalmente por parte dos pais. Tá, mas e se meu filho não se tornar um jogador profissional? É uma pergunta super válida e que precisa ter uma resposta na ponta da língua. E a resposta é que o valor do projeto vai muito além disso. Ele registra a evolução, a disciplina, a dedicação e, claro, memórias super importantes da jornada daquele atleta, daquela pessoa. Isso transcende o objetivo profissional e celebra o desenvolvimento do ser humano. Então, com tudo isso, a gente chega na visão final. Com este projeto, a instituição deixa de ser apenas uma escolinha de esportes e se torna algo muito maior. Uma verdadeira construtora de legados. Essa aqui é a transformação central. Antes, a escolinha vendia aulas. Agora, ela passa a vender aulas, mais valorização, mais uma visão de futuro. O valor que o cliente percebe, nossa, ele simplesmente se multiplica. Porque no fim das contas, a mensagem mais forte é essa. Não se trata apenas de gravar jogos. Trata-se de registrar sonhos, de registrar esforço, evolução e, principalmente, oportunidades. É sobre a história por trás de cada atleta. E assim, a proposta final deixa uma provocação no ar. Qual é a missão de uma escolinha hoje em dia? É apenas treinar atletas? Ou é, de fato, começar a construir o futuro deles? Fica aí a reflexão.